a gravar. Então, gente, nós estamos aí mais uma monitoria, tá, dos alunos universitários da UENG. Essa aula de hoje, né, do dia 29 de junho, terça-feira, é uma aula de Química com os nossos bolsistas do PIBID, né, Alisson e Sara. Então, fiquem à vontade, tá? Depois vamos disponibilizar esse link, né, pelo canal do YouTube, para os grupos do Polivalente, tá? Para vocês poderem revisar esse conteúdo e rever esses conceitos importantes da aula de hoje. Então, deixo a aula agora, né, com os nossos universitários. Fique à vontade, meninos. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Alisson, eu vou me apresentar de novo, não sei se o Thiago já viu alguma live nossa, alguma aula nossa. Eu sou aluno do 7º período de Química na UENG e também sou membro do PIBID. Antes de começar, do João Paulo colocar a aula aqui, que a gente preparou os slides, gostaria de falar, que eu não coloquei no slide também, esse concurso que a gente está promovendo. Que aí vocês têm que ir lá no nosso Instagram e dar uma olhadinha lá, que a gente sempre também está falando em todas as aulas sobre o concurso, e a gente também vai mandar lá hoje de novo sobre o concurso no grupo das monitorias, e pedir para os professores mandarem nos grupos da turma também, sobre o nosso concurso. Eu acho que eu editei, ajudei a Maria a editar o vídeo dela, que a Ana pediu para mim, eu fiz lá. E aí eu vou mandar no grupo também todas as informações. Então, são poucas pessoas que estão concorrendo no concurso, então dessa vez está mais fácil até de ganhar. Então, tem uma premiação também, que vai de 60 a 100 reais, tá? O primeiro lugar é 100, o segundo é 80 e o terceiro é 60 reais. E aí eu vou deixar a Sara iniciar aí a nossa aula. Vou desligar, minha internet é péssima. Ei, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Sara, aluna da UENG, eu estou no 8º período e estou também bolsista do PIBID. Eu acho que o único que não me conhece aqui também é o Thiago. Não sei se ele já viu alguma live nossa. Então, eu vou começar. Nós vamos falar hoje sobre modelos atômicos. Pode passar, João Paulo. Então, do que as coisas são formadas? Do que é formado tudo que nós temos hoje? São formados de átomos. O que são os átomos? Os átomos, lá bem antigo, na Grécia, dois pesquisadores, o Demócrito e o Leucipo, eles, com pensamentos filosóficos, tiveram o conceito de átomo como uma esfera maciça, neutra e indivisível. Só que eles não tiveram nenhum fundamento, nenhum experimento, nenhum fundamento químico para isso. Isso foi apenas com pensamento filosófico. E para diferenciar um átomo de um outro, eles levariam em conta a massa do átomo. Então, um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio, para eles, a diferença entre um e outro era apenas a massa. Não tinha outras coisas. Apenas para eles é a massa que era a diferença de um do outro. Mas logo depois se passaram 2.200 anos e veio a teoria de Dalton. Pode passar? E veio a teoria de Dalton. Só um minutinho. E a teoria, desculpa, gente, e a teoria de Dalton nada mais é do que ela se parece muito com a teoria dos antigos gregos. Só que ela foi embasada num experimento, ela teve experimento para poder ser publicada. Porque ninguém considera a teoria dos gregos, eles não consideram ela porque ela não foi feita nenhum experimento nem nada, ela é em cima de um pensamento filosófico.
Então, a gente começa a contar sobre as teorias do átomo a partir do modelo de Dalton. E Dalton, ele fala que o átomo ele é parecido com uma esfera maciça, neutra, indivisível. Ela é aquela pequena parte, a gente vai quebrando uma casca de ovo, por exemplo, vai quebrando, vai quebrando. Aquela partezinha da casca do ovo que não quebra é aquilo ali que ele considerava como um átomo, é a parte indivisível, é a parte que não se separa mais. Tanto como a palavra átomo, ela dá referência a isso, que o átomo, a palavra átomo, ela vem de o A, que significa o não, de uma negação, e o tomo significa divisível. Por aí a gente vê que o significado da palavra átomo é não divisível. E pode passar? E depois de 100 anos, se passou e veio o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele é comparado com um pudim de passas. Por que com um pudim de passas? Porque o Thomson fez um experimento que, ao final desse experimento, ele chegou à conclusão que o átomo ele era uma esfera maciça, algo maciço, coberto de uma massa positiva e com várias cargas negativas. Então, isso dá que ele é divisível, ele já não é mais indivisível. Como ele é uma massa de cargas positivas, então ele é tipo um pudim de passas, que as partes negativas deles fica igualzinho está nessa imagem aqui. Aí, depois disso, veio o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford, ele veio em 1911. Ele é comparado com o modelo planetário. Por que como o modelo planetário? Porque no experimento de Rutherford, ele foi feito da seguinte forma. Ele pegou um material radioativo. Esse material radioativo, ele libera partículas alfas. Ele liberou partículas alfa e a gente colocou o material radioativo e, em frente ao material radioativo, colocou uma placa de ouro. Nessa placa de ouro, a gente liberou as partículas de alfa, as partículas alfa. Como até então todos os que tinham estudado tinham falado que um átomo era maciço, então, se ele realmente fosse maciço, a hora que liberasse as partículas alfa, ela deveria o quê? Se ele é maciço, ela deveria bater e voltar. Mas não foi bem assim que aconteceu. As partículas estavam indo e atravessando o papel, atravessando o filete de ouro que estava ali. Então, ele viu que ele não era de tudo, ele não era maciço totalmente, porque eles estavam passando. Todas as partículas alfas estavam passando. Então, só que aconteceu uma coisa. Praticamente todas passaram, mas teve umas que batia e voltava. Opa, se uma bate e volta, então tem alguma parte nesse átomo que é maciço. Nessa parte que bate e volta, tem uma parte maciça. Então, a gente tem o quê? Um núcleo. Ele entendeu que tem uma parte maciça lá dentro. E também teve uma dessas partículas alfas que elas passavam, elas iam e passavam bem rente o núcleo e subia. Umas iam direto, outras batiam e voltavam, e teve umas que passavam bem rente do núcleo e elas subiam. Essas que subiam, porque o núcleo
eles entenderam que o núcleo, ele é a parte positiva. E quando essa partícula alfa que passava bem perto do núcleo e quando ela chegava lá, ela se repelia, ela subia, eles entenderam que essa partícula, ela era negativa. Então, eles pegaram e viram que nós temos o núcleo e no núcleo nós temos o quê? Os prótons e os nêutrons. E em volta disso, nós temos a eletrosfera. O que fica na eletrosfera? Os elétrons. Então, é por isso que ele é comparado com o modelo planetário, porque em volta dele tem vários elétrons. Eles entendem que no meio tem o núcleo e em volta tem vários elétrons. Por isso que dá-se o nome de... Por isso que o modelo dele é comparado com o modelo planetário. E depois disso, mais à frente, nós temos o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele é bem parecido com o modelo de Rutherford. Só que Rutherford, o Bohr, ele veio para aperfeiçoar o modelo de Bohr, o modelo de Rutherford. Porque o modelo, ele é semelhante ao modelo nuclear, ele tem orbitais estacionários e tem camadas quantizadas. O que são essas camadas quantizadas? São aquelas camadas que nós temos, K, L, M, N e O. E esse experimento, ele foi feito da seguinte forma: nós temos o núcleo, e do núcleo nós temos uma eletrosfera, que aqui o Rutherford nos mostrou que tem. Tem o núcleo e tem a eletrosfera. Mas, se a gente coloca uma força de atração nesse elétron que está na eletrosfera, ele vai sair dali. A hora que ele sair dali, ele vai para onde? Ele tem que ir para algum lugar. Então, eles se entenderam que depois daquela eletrosfera, deveria ter outra. Aí, a partir daquele momento que a gente aplica uma força naquele elétron, que ele passa para uma outra camada, ali ele absorve e fica ali, ele passou para outra e ele fica excitado ali. Ele passou para outra e fica excitado. Quando ele perde aquela força, ele volta para a camada que ele estava, ele volta para o seu lugar original. Só que se a gente fosse ficar passando sobe uma, volta, sobe outra, volta, não teria sentido. Só que a hora que ele volta só que a hora que o elétron está numa camada e ele volta, ele libera fótons em forma de luz. Só que se ele ficar só em uma, se tivesse só uma camada, nós só enxergaríamos um tipo de cor. Aí, por isso, nós temos várias camadas, porque a partir aí ele excita, vai para uma. Excita, vai para outra. Depois, à medida que ele vai perdendo, ele vai liberando energia, ele vai voltando para sua primeira camada, que é a sua parte inicial. Pode passar? E aí, dentro desses átomos, nós temos algumas propriedades, né? Que a primeira propriedade que a gente vai estudar é a propriedade dos números químicos, tá? Que são os números atômicos e o número de massa. Gente, se a minha voz estiver falhando, vocês me avisam que eu troco para o meu 4G, tá? Então, o número atômico, ele vai ser representado ali pela letra Z, que vai ser igual à quantidade de prótons que aquele átomo tem, tá? Então, Z vai ser igual a P,
que P significa prótons, tá? Cada elemento químico, ele vai possuir um número atômico, né? Ou seja, não existe nenhum átomo de elementos químicos que apresentem o mesmo número atômico, tá? A mesma quantidade de prótons. Por isso que os números atômicos, eles vão ser ali... a gente consegue dividir eles, classificar eles e a construção da tabela periódica de uma forma mais fácil. Pode passar. Então, sempre quando a gente vai ter, eu vou mostrar os exercícios depois e alguns exemplos na frente, vocês sempre vão ver. Sempre a gente vai ter, esse X aqui representa o elemento, tá? Então, é um elemento qualquer. A parte de cima sempre vai representar o número de massa, ou número mássico, tanto faz a forma que vocês quiserem falar, ou como tiver abordado na questão. E embaixo sempre vai estar o número atômico. Então, o número maior, a letra, né, vai ser o elemento. O número que tiver aqui em cima, que está representado pelo A, é o número mássico, ou número de massa. E o número de baixo é o número atômico. Pode passar. Mas antes da gente saber também o que é o número de massa, que eu falei para vocês somente sobre o número atômico, a gente precisa saber o que tem dentro de um átomo, né? No núcleo do átomo, que é a partezinha azul e verde ali, nós temos os prótons e os nêutrons, nem sempre é a mesma quantidade dos dois, tá? E nas camadas, nas órbitas, a gente tem os elétrons, tá? Pode passar. Então, o átomo, como eu disse, ele é formado de algumas partículas subatômicas, que podemos chamar de prótons, que elas têm a carga positiva, de nêutrons, que elas são eletricamente neutras, então elas não têm carga, nem positiva, nem negativa, e ainda nas órbitas nós temos os elétrons, tá? Que eles possuem carga negativa, que em um dos experimentos lá do Thomson, ele comprovou que os elétrons têm carga negativa, porque eles são atraídos ali pelo lado positivo do experimento dele lá. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, né, enquanto os elétrons transitam ali pela eletrosfera, em volta do núcleo, como eu já disse, e na imagem mostrou também. Pode passar. E aí a gente tem uma relação entre o número atômico e o número de massa. Tá? O número atômico vai ser, como eu disse, a quantidade de prótons, que é representado pela letra Z. O número de massa representa ali a soma de prótons e nêutrons, que aí a gente tem a seguinte equação aqui. A, que representa o número de massa, é igual a Z, que é a quantidade de prótons, mais N, que é a quantidade de nêutrons. Tá? Então, a partir dessa expressão aí, a gente também consegue calcular os números de prótons, que vai ser Z é igual a A menos N, que N é o número de nêutrons, tá? Ou P, que é a mesma coisa que Z igual a A menos N. Tá? E o número de nêutrons a gente também consegue calcular, que vai ser N igual a A menos Z. Então, a gente sempre vai usar essas formulinhas para a gente calcular o número de massa, o número de nêutrons e o número de prótons. Pode passar. Então, tem um exemplo aqui, tá? Se o átomo de um elemento químico sódio apresenta um número de massa 23 e o número atômico 11, quantos nêutrons existem em seu núcleo? Então, a gente tem a formulinha aqui. N vai ser igual ao número de massa menos o número atômico. Então, N é igual a 23, que é o meu número de massa, menos a quantidade de prótons que eu tenho lá, que é igual a menos 11. Que N vai ser igual a 12. Então, eu descobri que o meu elemento químico aqui, o sódio, ele possui 12 nêutrons. Pode passar. Tá? E dentro dessa quantidade de nêutrons, prótons, enfim, a gente tem uma outra propriedade, que são as semelhanças atômicas, tá? Então, os átomos, eles vão se assemelhar entre si no que se diz respeito ali ao número de prótons, nêutrons, ou massa, ou número atômico, tá? Então, eles podem ser parecidos nessa parte. E aí, essa propriedade, como eu disse, chamamos de semelhança atômica. Tá? Então, nós temos os isóbaros, os isótonos e os isótopos, que são as três semelhanças que a gente vai estudar hoje, tá? Pode passar.
Os isóbaros, eles são aqueles átomos que vão possuir o mesmo número de massa, tá? Então, eles podem ser assemelhados aí nesse sentido, tá? Mas eles vão se diferenciar ali no número atômico, porque cada elemento tem o seu número atômico, tá? Então, um exemplo aqui que a gente tem é o cálcio e o argônio, que eles são isóbaros. Por exemplo, o argônio tem 18 prótons e o seu número de massa é 40, tá? E o cálcio, ele possui 20 prótons e 40 de número de massa também, tá? Que o número de massa é a soma dos prótons e os nêutrons. A partir daí, a gente consegue saber quantos nêutrons que tem. Por exemplo, o argônio, a gente sabe que ele vai ter 22 nêutrons, porque é 40 menos 18, então é 22 nêutrons, e o cálcio vai ter 20 nêutrons, que é 40 menos 20. Pode passar. A gente também tem os isótonos, que são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons, tá? Iguais. Eles vão se diferenciar também pelo número atômico e pelo número de massa, tá? Que é igual o magnésio e o silício, como exemplo, tá? Por exemplo, o magnésio, a gente tem o número de massa. Então, o magnésio, a gente tem um número de massa igual a 26 e o número atômico igual a 12. O silício, a gente tem que a gente for fazer as continhas lá que eu passei, a gente vai ver que eles têm igual a mesma quantidade de nêutrons, tá? Porque 26, no caso do magnésio, 26 menos 12 vai ser igual a 14, então a gente sabe que o magnésio ele possui 14 nêutrons, e o silício, que é 28 menos 14, vai dar também 14 nêutrons, tá? Seguindo aquela formulinha ali. Pode passar. E agora a gente tem os isótopos, tá? Que são os átomos pertencentes ao mesmo elemento químico, tá? Então, é do mesmo elemento químico, que ele possui ali números, eles possuem números atômicos iguais, e os isótopos se diferenciam com a relação dos números de massa, tá? Como o exemplo que eu coloquei ali. Acho que tá pequenininho, mas acho que dá para ver. O magnésio, por exemplo, a gente tem 3 números de massa diferentes para cada um. Tá? Então, a gente tem a diferença está no número de nêutrons, tá? Então, no primeiro isótopo que a gente tem ali, que é o magnésio, tem 24 número de massa, né? Que é o seu número de massa é igual a 24, ele está presente ali na natureza cerca ali de 78,9%, que é a maior forma que a gente consegue encontrar do magnésio na natureza. Então, a gente também tem o 25, magnésio 25, que é presente na natureza ali com uma porcentagem de 10%, tá? E o magnésio 26, que está presente com a porcentagem de 11,1% na natureza que a gente consegue encontrar. Pode passar. A gente também tem outros isótopos que são bastante conhecidos, que é os isótopos de hidrogênio, que eles têm até uma nomenclatura própria, porque eles foram os primeiros a serem estudados dessa forma, tá? Então, eles estudaram através dos gases. A maioria dos estudos que a gente tem com a química, tanto em fisicoquímica, quando a gente vai estudar termodinâmica, os estudos são feitos com gases. Então, eles fizeram esses estudos com gás de hidrogênio e eles descobriram que o número de massa se diferencia, tá? Por conta do número de nêutrons, que é diferente. Então, o hidrogênio, que é o mais comum, é o prótio, que é o hidrogênio leve, que a gente conhece, que é o mais conhecido. O segundo que a gente tem também, que tem uma quantidade de nêutrons diferente, é o deutério. E o terceiro é o tritério, tricério, como, dependendo também da onde do livro ou da prova, ele vem dessa forma, tá? Pode passar. Depois Rafael, depois o João Paulo te responde, tá bom? Então, a gente vai apresentar, hoje a aula foi mais rápida, porque para a gente não bater o conteúdo, para a gente não começar um conteúdo e não conseguir terminar ele, tá? Eu vou explicar para vocês os exercícios, tá? Para vocês fazerem para quinta-feira, que a gente vai responder os exercícios na quinta-feira. Tá? O exercício 1
Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12, e se o número de massa A é igual a 30, qual é o valor do número atômico desse elemento? Então, vocês vão ter que ir lá, olhar no slide, ou se vocês anotaram aí, fazer e calcular para vocês descobrirem utilizando a formulinha lá. Tá? Antes de eu passar para outra, vocês têm alguma dúvida no conteúdo? Né? Porque se vocês tiverem, eu volto e explico, ou a Sara explica de novo, tá? Vocês podem, gente, responder aí, fazer perguntas pelo chat, ou abrir o áudio também fazer perguntas, tanto a Alisson quanto a Sara, ou mesmo para mim, tá bom? Fiquem à vontade. Acho que você pode continuar, Alisson. Vou continuar, então. A 2. Qual é o número atômico e o número de massa do átomo Y, tá? É um átomo qualquer, não, Y vai representar esse elemento, tá? A Maria está perguntando aqui se o número de massa e o número atômico é a mesma coisa. Não. O número atômico, ele vai representar a quantidade de prótons que o meu elétron tem. Que o meu átomo tem. E o número de massa é o somatório da quantidade de nêutrons e prótons que o meu elemento possui. Então, o número de massa representa a massa do meu núcleo. Tá? O João Paulo está subindo? Aqui. Então, o número atômico é a quantidade de prótons do meu elemento, e o número de massa é a somatória de prótons e nêutrons. Tá? É o número de massa porque representa realmente que o meu núcleo é constituído por nêutrons e prótons. Aqui, igual a imagem aqui tá passando, tá? Tem uma quantidade de prótons e nêutrons presentes do meu núcleo ali, e o número de massa representa o total, a massa do meu núcleo. Mais alguma pergunta? Isso, o número atômico é igual ao número de prótons, é a quantidade de prótons que o meu elemento possui. Acho que pode voltar lá para as questões, João Paulo. Que aí vocês também, eu vou falando das questões, e vocês veem se vocês têm dúvidas nas questões também. Aí, qual o número atômico e o número de massa do átomo Y? É um elemento qualquer, tá? Que ele vai ser constituído ali de 17 prótons, 17 nêutrons, 17 elétrons e 17 nêutrons. Então, aí vocês vão ter que calcular para descobrir o número atômico e o número de massa, tá bom? Pode passar. Três, determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. A é igual a 10 mais X. A tem ali o seu número de massa 10 mais X. Desculpa, 5X, isso, é a parte de cima, confundi aqui. Até eu confundo, tá vendo, Maria? A parte de cima ali, que é o número de massa, é 5X. E o seu número atômico é igual a 10 mais X. Tá? Então, vocês vão ter que descobrir o número de X ali para fazer o cálculo também. E o B, ali com o seu número de massa, 4X mais 8. E o seu número atômico, 11 mais X. Tá? Então, vocês têm que lembrar o que é o isóbaro também. Pode subir lá em cima de novo para mostrar para vocês o que são isóbaros. Isso, então, os isóbaros, que ele está falando que eles são isóbaros, o elemento A e o B, eles possuem o mesmo número de massa, então a gente pode igualar ali para a gente conseguir calcular. Então,
vai ser o 5x é igual a 10x, acho que é 10x ou 4x, acho que é 4x mais 8. Então, a gente consegue igualar. Como o número de massa são... Então, como eles são isóbaros, eles possuem a mesma quantidade do número de massa. Então, a gente consegue ter uma igualdade aqui. Isso é mais em relação à matemática, tá? Então, vocês vão colocar 5x é igual a 4x mais 8. E aí, vocês vão descobrir o número de x e aí vocês vão conseguir calcular o número de cada elemento ali embaixo. Do número de prótons que cada elemento tem. Então, você sempre tem que lembrar que ler o enunciado está falando que eles são os isóbaros. Os isóbaros possuem a mesma quantidade de massa, que é o número aqui de cima. Então, a gente consegue igualar eles e consegue calcular e encontrar o x. Mais alguma dúvida? Pode passar aí, João Paulo. Quatro. X é isótopo, que está de cálcio aqui, com um número de massa 41 e o número de prótons, o número atômico 20. E ele é isótono de potássio, com o número de massa 41 e 19 embaixo. Então, portanto, seu número de massa é igual a... Então, vocês têm que lembrar o que é um isótopo e o que é um isótono para vocês descobrirem qual que vai ser o número de massa aqui dele. Tudo bem? Aí vocês vão lá, leem de novo o que é um isótono e um isótopo, para vocês conseguirem saber qual que é. Aí aqui tem as alternativas. Sobe lá de novo para a gente ler, de novo para fixar o que é cada um. Então, os isótopos, pode subir de novo. Então, os isótopos, eles pertencem ao mesmo elemento químico e aí eles possuem o número atômico igual. Só um momento. Então, voltando aqui. Então, os isótopos são os átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, então eles possuem o mesmo número atômico, tá? Pode subir para os isótonos. Os isótonos, eles possuem, se diferem ali no número atômico e de massa, mas eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, vocês vão ter que fazer as continhas ali também para descobrir qual que é qual ali, tá? Da questão. Pode ir lá. Dúvidas nessa questão, gente? Acho que pode seguir aí. Cinco. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99,75% de oxigênio com o número atômico 8 e o número de massa 16. E 0,037 de átomos de oxigênio com o número atômico 8 e com o número de massa 17. E 0,204 de oxigênio com o número de massa 18 e o número atômico 8, tá? Então, diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais de oxigênios, elas são calma aí, gente, nem eu tô conseguindo ler aqui. Fórmulas naturais de oxigênio constituem átomos entre si. Elas são alótropos, isóbaros, isótonos, isótopos ou isômeros. Aí vocês vão ter que ir lá ler de novo e falar o que eles são, tá? Qual é a propriedade ali que define que eles são semelhantes. Pode passar.
6. John Dalton, nascido... Pode falar. Você quer falar? Quer falar esse, Sara? Tanto faz, tanto Vou seguir, faz. então. Pode seguir. Tá, então. Dalton, nascido na cidade Inglesfield, aí criou, em 1808, o primeiro modelo atômico. Quais características esse modelo apresentava e qual foi o nome dado para esse modelo? Tá, então, A, bolinha maciça, indivisível e neutra, conhecido por modelo da bola de bilhar. Ou B, bolinha maciça, indivisível e neutra, conhecido como modelo da bola de bilhar. C, bolinha esponjosa, divisível e negativa, conhecido como modelo da bola de tênis. Ou D, bolinha pesada, pequena, indivisível, conhecido como modelo de bola de bilhar. E aí vocês vão ter que falar como que ele era conhecido e quais são as características principais desse modelo. Dúvidas nessa questão? Aí pode passar. Assim que acabar a monitoria, gente, a gente vai disponibilizar para vocês o material também lá no grupo da monitoria. Vocês estão no grupo da monitoria ou não? Eu vou continuar aqui, tá? Se vocês não tiverem, vocês mandam aqui no chat que a gente inclui vocês lá, o número de vocês aqui no chat que a gente coloca vocês lá, tá? 7. Complete as lacunas respectivamente. Né? O modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga. Aí vocês vão ter que ir lá ler as alternativas, tá? Para saber qual que é. Contendo em sua superfície, aí vocês mais uma palavra que está ali nas alternativas, incrustado possuidores de cargas elétricas. Aí vocês vão saber ali também nas alternativas quais são, tá? Então, as alternativas A, neutra, nêutrons ou negativa. B, o modelo ele vai ser formado por uma esfera de carga neutra, contendo na sua superfície prótons, que são possuidores de carga elétrica negativa. C, o modelo de Thomson propôs que o modelo seria formado por uma esfera de carga negativa, contendo na sua superfície elétrons, possuidores de carga elétrica negativa. D. Então, o modelo seria positivo, contendo elétrons na sua superfície, que teriam ali a carga negativa. E que o átomo seria formado por uma esfera de carga negativa, que teria prótons em sua superfície, com carga positiva. E aí vocês vão me dizer aí qual dessas alternativas que é a correta. Então, são essas 7 alternativas, que aí na quinta-feira, esses 7 exercícios, que na quinta-feira a gente vai responder com vocês aqui junto, tá? Alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre as questões? Então, eu gostaria de agradecer por vocês terem assistido a nossa monitoria de hoje e pedir que vocês também voltem na quinta-feira, que a gente vai trazer as resoluções, tá? E as respostas dos exercícios. Alisson, eu posso só comentar uma coisa antes da gente se despedir? Pode sim. Olá, meninos, tudo bem? Para quem não me conhece, né, eu sou professor de Química do Polivalente, professor João Paulo, tá? E até para responder uma pergunta aí de um aluno, né, que fez aí um questionamento com relação
ao retorno das aulas presenciais, né? Se não me engano, acho que foi o Rafael Ribeiro que falou isso, né, Rafael? Primeiramente, Rafael, é difícil a gente responder isso com certeza, com precisão, tá? Eu sei que vocês estão aí no sistema de ensino remoto, que é meio complicado, porque vocês têm que estudar quase que por conta própria. A interação com os demais professores, tá? Seja ela de química ou de outra área, é tudo através da plataforma do Classroom ou através do aplicativo do WhatsApp, né? Vocês têm acesso aí ao conteúdo através dos PETs ou as aulas gravadas dos professores ou links de aulas do canal do YouTube, né? É muito difícil aprender química, né, dessa maneira. Eu estou falando disso como professor, né? Mas para responder a sua pergunta, a gente precisa de levantamentos da área da saúde, tá? Para ver se o retorno da aula presencial. O BA, ele está listado na microrregião. E na microrregião, nós estamos na onda amarela. O BA está na onda vermelha, tá? Nós estamos ainda com quase metade dos leitos aí das UTIs ocupados, todos os dias aí temos dados de pessoas infectadas e até óbitos, quase que diariamente. Mas a região que engloba o BA está na onda amarela. E para voltar ao ensino híbrido, não só presencial, híbrido. O que é o ensino híbrido? Uma parte vocês passam na escola, a outra vocês continuam o ensino remoto, tá? Ele vai continuar. Essa semana ainda não voltou em Ubá. Tem uma previsão, a prefeitura está liberando as aulas nas escolas públicas de 1º a 5º ano, ou seja, o ensino infantil, ensino primário, tá? Semana que vem, para esses estudantes, mas seria um ensino híbrido, ou seja, uma semana, uma turma ia para a escola, tá? Numa turma de 40, tipo assim, 10 a 15 alunos estariam frequentando a aula, e na outra semana seria o ensino, voltaria o ensino a remoto, tá? Ficaria esse rodízio, por isso chama híbrido, uma parte presencial, uma parte à distância. O ensino à distância, gente, por conta, enquanto não tiver vacina para vocês, adolescentes, e para toda a população adulta, o ensino presencial só é impossível a gente conseguir isso, tá bom? O governo tem investindo aí em compras de vacinas, né? Nós estamos aí com agora 4 vacinas sendo disponibilizadas para a população, mas enquanto ainda não tiver ainda um número grande de vacinados, é impossível ter um retorno só presencial. O ensino híbrido ou o ensino à distância também, ele vai até o final do ano, infelizmente, tá? Mas para o ensino médio, que é vocês, ainda não temos previsão. Talvez a partir do 2º semestre, em agosto, tá? Aí você me fez uma pergunta, por que é muito injusto as escolas particulares voltarem às públicas não? Eu entendo sua frustração, sua lamentação, né? Isso cria uma desigualdade, não só mais social, mas também intelectual, porque o ensino presencial, gente, é fundamental para garantir um bom aprendizado, né? Só que mesmo as escolas particulares, não é 100% não, tá, Rafael? Fala em retorno presencial, mas igual a gente está falando, vai ser um ensino híbrido. Parte dos alunos vão frequentar a aula e outros vão acompanhar de forma remota, mesmo em colégio particular. Mas por que está voltando primeiro particular e depois a escola pública? É uma questão de segurança. Nos colégios particulares, eles investiram mais nessa área de proteção, tá? Equipamentos de segurança para os profissionais, professores, técnicos, pessoal da secretaria e até mesmo os estudantes. Tem muita escola, Rafael, que ainda não tem nem álcool em gel para garantir para a população, quanto mais higienização de banheiros, evitar aglomeração. Você está entendendo, então, a lógica? Enquanto não podemos garantir a segurança de todo mundo, a segurança de vocês, alunos, não pode ter esse retorno presencial. Tem que garantir isso, o Estado tem que garantir, proteger. Por isso que o Ministério Público ainda está embargando. Tem ainda promotores, juízes que estão tentando entrar com uma ação contra o Estado, contra algumas prefeituras, mas isso depende de cada prefeitura e de cada cidade.
Por exemplo, Minas Gerais, Rafael, tem mais de 860 municípios. Somente aí, uns 20, 30, que estão aderindo a essa volta de ensino presencial ao ensino híbrido. Aqui na nossa região, sim, o Ubá tá, mas, por exemplo, Juiz de Fora não, tá? Juiz de Fora é aqui do lado, 100 e poucos quilômetros, não aderiu ainda. Então, o Juiz de Fora, por exemplo, não vai ter o ensino presencial ou ensino híbrido ainda, por questões de garantia e assistência à saúde das pessoas. Tá bom? Respondi a sua pergunta. E para os demais, gente, que estão assistindo aqui, né? Igual o próprio Rafael colocou aqui no chat, não, o Tiago colocou no chat o telefone dele. Esse telefone a gente vai inserir vocês no grupo do WhatsApp, tá? Que a gente tem um grupo de monitoria, que é os alunos do Polivalente. Lá, esses universitários, tá? O Alisson, a Sara, o Roger, eu acho que também está aqui, que é aluno de biologia, que também está assistindo a nossa live. Eles enviam materiais, tá? O conteúdo que eles programam durante a semana, igual essa semana vai ser monitoria de química. Hoje é aula teórica, tanto o Alisson quanto a Sala, sobre modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. E na quinta-feira vai ser a correção. E semana que vem já é monitoria de biologia, a gente está revezando isso, cada semana um conteúdo de química e ciências biológicas. Aí vem outra turma para dar monitoria para vocês. Então, a gente tem esse grupo, que a gente não só joga o link da live, mas também todo o material, a gravação também. Eu, como professor, que eu também estou inserido nos grupos de primeiro e terceiro ano, eu também costumo jogar o link lá, igual muitos de vocês que estão aqui presentes na nossa live, né, hoje aqui, 1, 2, 3, 4 alunos aí, que bom, do Polivalente do primeiro ano. Então, a gente costuma jogar esse link e disponibilizar a gravação dessa aula, porque está sendo gravado. Então, todo mundo aqui vai poder rever toda essa aula de novo e tirar dúvidas. Porque não tem nada melhor, gente, do que uma aula presencial, igual vocês tiveram aqui, para tirar dúvidas. Uma aula gravada, vocês só assistem, mas você tem perguntas e a pessoa não vai saber te responder porque é gravado, né? Então é muito legal vocês poderem compartilhar isso com a gente, estar presente nas lives. E eu incentivo a cada uma das lives que a gente tem, né, até os próprios universitários aqui, a participar, porque a gente faz muitos questionamentos e vocês também perguntam através do chat, ou pode abrir também o áudio para fazer um questionamento, uma pergunta, tirar. A gente está aqui para isso, tá bom? Meninos, vocês querem fazer mais alguma pergunta, responder aos universitários aqui, Roger, Sara, Alisson, passar algum recado? Não, acho que é só isso mesmo. Pode falar. Só que a gente adicionou o Thiago lá no grupo. E depois a gente também vai mandar as coisas referentes. Já está adicionado? Ao concurso. Já, sim. Já. E depois a gente vai mandar também as coisas referentes ao concurso, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem perguntar para a gente, ou perguntar para o João Paulo, ou para os professores de vocês, que eles também direcionam para a gente, tá bom? Quero agradecer então, gente, a presença de todos aqui hoje. E espero que vocês voltem na semana que vem e daqui 15 dias para outra monitoria de química. Antes de terminar, né, o próprio Thiago fez uma pergunta aqui, como eu entro no concurso, tá? Thiago, a gente vai responder isso lá no grupo, tá? Que eles vão dar uma assistência agora para a gente poder divulgar. Chamado concurso Oratório em Casa. A gente tem um grupo no Instagram. Você tem Instagram? A gente tem um grupo chamado Logados na Ciência no Instagram. Não. A gente vai fazer a divulgação desse material, então, lá. Porque se tivesse Instagram, ia ser muito mais fácil para você poder visualizar isso dentro da página, tá? Mas eles vão fazer essa divulgação. É um concurso que a gente está solicitando os meninos do primeiro, segundo e terceiro ano a gravarem vídeos de alguns experimentos que a gente está propondo. E essa gravação é uma gravação rápida, de 2 minutos, e a gente vai disponibilizar isso no canal do YouTube, no Instagram, né, Alisson, né, Sara? Roger também. E a gente vai estar premiando, tá? A gente está fazendo esse concurso, não só o Polivalente, mas também o senador Levin, eles também estão participando. E aí, no começo da nossa live, o Alisson explicou, o primeiro lugar, ou seja, o vídeo mais comentado, mais curtido,
no YouTube, no Instagram, vai ganhar R$100. O segundo lugar, 80, e o terceiro lugar, 60. Por enquanto, gente, tem poucos alunos, tá? Estou falando tanto do Polivalente quanto do Senador Levindo, que estão participando. Então, qualquer um que queira se inscrever, tá? Que gravar o vídeo, a gente vai estar ajudando vocês nessa parte de inscrição e na parte também de gravação, até se vocês não saberem como postar o vídeo, a gente vai orientar vocês com isso também. A chance é muito grande de vocês ganharem esse prêmio, tá bom? Você não precisa de ter Instagram para poder participar, foi o que o Alisson falou, tá? Então não tem essa necessidade, mas é importante a gente estar comunicando e orientando para isso, tá bom, Thiago? Mais alguma coisa, meninos? Ou eu posso encerrar então a nossa gravação aqui, que já tem quase 1 hora, né, de live. Mais uma pergunta, então, até qual dia posso entregar as atividades? Que atividades, seu Tiago? É do PET, você está falando? Sim. Pois então, Tiago, a gente tem até o mês de julho, né, para a gente finalizar essa que passaram agora. Posso entregar as atividades, essa que passaram agora. Não, Tiago, essa atividade, né, é um exercício de revisão do conteúdo, para ver se você está entendendo um pouquinho de química. Tá? Toda semana a gente propõe isso para os alunos. É uma aula de reforço, por isso fala monitoria. Tá? É um cursinho pré-ENEM. Tá bom? Então a gente vai ajudar vocês a entenderem isso. Porque todo vestibular, seja ele ENEM, PISM, cobre esse conteúdo. Tá bom? Principalmente modelo atômico e essas questões que eles abordaram ali. São questões clássicas. Então, gente, eu vou encerrar então a nossa gravação. Agradeço novamente aí a participação de todo mundo que esteve acompanhando a nossa live, tá? Fico muito feliz que tiveram mais alunos participando hoje. Isso é muito importante para a gente, é um incentivo, tá? E agora eu deixo alguns recados aí finais aí para os nossos universitários, né? Fiquem à vontade, meninos. Só reforçar de novo, tá? Eu mandei lá no grupo o nosso site também, mandei as imagens do nosso Instagram, para vocês participarem do concurso. E aí as inscrições para participar vão até dia 11, então vocês têm, acho que 2 semanas mais ou menos, para poder gravar o vídeo e se inscrever. E eu gostaria de agradecer vocês e desejar uma boa tarde para vocês aí. Boa tarde para todo mundo também, gente. Então tá, gente, vou encerrar então a nossa gravação aqui e até quinta-feira, tá bom? Para aqui a apresentação e para interromper a gravação.